Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, né, dando continuidade ao nosso curso aí de GMP, com a matéria de teoria da construção dos motores. Bom, fazendo aí um breve comentário do que vocês vão ver nessa matéria aí, né? Nessa matéria a gente vai falar sobre as partes internas dos motores utilizados na aviação hoje, né, que os motores convencionais e motores a reação. Nós deveremos passar para vocês todos os componentes internos e para que serve cada um deles, né? E também os tipos de motores utilizados na aviação atual, né? Que também são os motores convencionais e os motores a reação. Cada avião hoje ele emprega um tipo de motor, né? Isso vai depender o quê? Do fabricante do avião. Ele vai escolher o motor que atende às suas necessidades. Bom, essa matéria é uma matéria muito cobrada lá na prova da ANAC. É uma matéria muito fácil, é uma matéria que, junto com a explicação, vem muitas figuras, né, que ajudam a gente a memorizar, né, como funciona essas peças internas, para que servem, né? Então, não vamos ter dificuldade, né, em fazer qualquer relação, qualquer questão, né, na prova da ANAC com relação a essa matéria. Mas volto a dizer que ela é muito cobrada. É uma das matérias mais cobradas no curso de MP. Aqui nós vamos falar o quê? Como funcionam, né, os motores aeronáuticos, seus princípios de funcionamento, tanto os motores convencionais como o motor a reação. Nós temos que aprender isso aí, né? Nós temos que aprender, nós não podemos querer decorar. E é fácil de aprender, é uma matéria muito gostosa de se trabalhar com ela, ok? Bom, então vamos começar aí a nossa matéria, né? Falando da conceituação de motores, né? Então, motor, né? Motor é uma máquina que produz energia mecânica a partir de outro tipo de energia, né? Então, nós temos aqui o motor elétrico, que ele produz energia mecânica, né, a partir da eletricidade. O motor hidráulico, que ele produz energia mecânica através da força hidráulica, né? A força cinética hidráulica. E o motor térmico, que ele produz energia mecânica através do poder calorífico do combustível, né? Ou seja, do calor que produz no seu interior. Tá? E o motor que é utilizado na aviação, olha, é o motor térmico, né? É o motor térmico. Bom, dentro dos motores térmicos, né, nós temos vários, né, como eu falei para vocês, vários tipos de motores convencionais, vários tipos de motor a reação, né? Qual é a definição de um motor térmico? É uma máquina que tem a capacidade de transformar energia calorífica em energia mecânica, né? Finalidade: fornecer o impulso para a aeronave através da terceira lei de Newton, ação e reação. Bom, isso é fácil, né? O que acontece com os motores para poder fornecer um impulso para a aeronave, né? Bom, vamos pegar, por exemplo, aqui um motor turbofan, esse aqui é um motor turbofan. Os seus componentes internos, né, trabalham para movimentar o que? O fan, que é essa ventoinha que fica na frente. O fan tem um formato aerodinâmico que ele pega o ar que está à sua frente e manda em alta velocidade para trás. Esse ar que sai em alta velocidade para trás provoca a reação do motor para frente. E o motor está preso ao avião, ele carrega o avião consigo. Certo? Todos eles trabalham dessa maneira, terceira lei de Newton, ação e reação. Tá? Seja ele turbohélice, turbofan, jato puro, né? Todos eles trabalham com o mesmo propósito, terceira lei de Newton. Bom, classificações dos motores térmicos, que é os tipos de motores que vão utilizar na aviação, né? Os motores térmicos eles são classificados em motor térmico de combustão externa e combustão interna. E o que nós utilizamos na aviação é o de combustão interna, né? A diferença entre um e outro, que o motor de combustão externa, a queima é processada fora do motor, né? Fora do cilindro, né? Fora do interior do motor. Por exemplo, aqui nós temos aqui a queima está sendo processada fora do motor. Já o motor de combustão interna, a queima é processada dentro do motor, ok? Dentro do motor. Bom, nós sabemos que existe no mercado vários tipos de motor utilizado na aviação, né, nos nossos aviões. Nós vamos fazer aqui um breve comentário sobre os motores mais utilizados, né? Como, por exemplo,
motor turbojato, né? O motor turbojato, ele é utilizado em aviões de pequeno e médio porte, de pequeno e grande porte, né? E ele é um motor que ele trabalha com o principal método de compressão, o compressor e a turbina, né? Então, nós temos aqui o compressor e a turbina. Esses dois, trabalhando em conjunto, eles vão o quê? Comprimir o ar, né? Comprimir o ar, o compressor vai comprimir o ar e mandar o ar comprimido para dentro da câmara de combustão, né? Para quem não conhece como funciona um motor turbojato, um motor a reação, eu vou fazer uma breve explanação de como isso aqui funciona. Bom, o motor a reação, o motor turbojato, ele é composto pelo conjunto de compressor, né? O compressor, ele é composto de vários estágios, né? Um estágio é composto de um rotor e um estator, né? Então aqui nós temos um rotor e um estator, um rotor e estator, um rotor e estator, formando os estágios de compressão, né? Depois, ele é composto pelas câmaras de combustões, turbina e escapamento. Então, o compressor, como o próprio nome diz, ele tem a finalidade de comprimir o ar, porque as moléculas de ar estão de um tamanho relativamente grande, ele vai comprimir através do processo de compressão e vai jogar esse ar comprimido para dentro da câmara de combustão. A câmara de combustão vai ter a finalidade de queimar esse ar. O ar entrou comprimido, suas moléculas estão pequenas, vai ser queimado, ele se expande com calor, né? O calor gerado dentro da câmara e a expansão dos gases faz com que esses gases saiam em alta velocidade pela câmara de combustão, passando pela turbina. A turbina, ela tem a finalidade de transformar a energia cinética dos gases em energia mecânica. E através desse eixo aqui, ó, ele vai o quê? Girar o compressor. Então a finalidade da turbina é girar o compressor. E depois recebe no escapamento, né? Vai para o ambiente, a velocidade dos gases sair aqui vai provocar a reação do avião para frente. Então, esse motor turbojato, o principal método de compressão dele é o compressor da turbina. O fluido de trabalho é mistura ar-combustível. E o fluido de trabalho de propulsão é o mesmo do trabalho do motor, ou seja, o mesmo fluido que entrar dentro do motor é o que vai dar a propulsão para o motor aqui. Ok? O segundo motor em questão são os motores alternativos, também conhecidos como convencionais. Tá? Esses motores, eles trabalham, né, no mesmo processo de um motor de automóvel, porém, com a tecnologia de implantação de construção bem melhor do que o motor de automóvel. Mas o princípio de funcionamento deles é o mesmo do motor de automóvel. Bom, o principal método de compressão do motor convencional, ação alternada dos pistões, né? Mais para frente, nós vamos ver aí, vamos estudar aí o ciclo teórico e o ciclo real, né? Num motor convencional, ou seja, o princípio de funcionamento e como ele funciona realmente o motor convencional. E vocês vão ver como os pistões, eles trabalham alternadamente, entre PMB e PMA. Tá? Fluido de trabalho, mistura ar-combustível, certo? E o fluido de trabalho para propulsão é o ar ambiente, ou seja, a hélice aqui ó, vai pegar o ar ambiente e vai jogar para trás, através do seu formato aerodinâmico, e isso vai provocar a propulsão, certo? Vai jogar o ar para trás e provocar a reação do avião para frente, certo? O próximo motor também que nós vamos ver que é muito utilizado em aviação de médio e grande porte, né? É o motor turbohélice, né? O motor turbohélice é uma mistura do motor turbojato com o motor convencional, né? Nós temos aqui o motor turbojato, né? E temos aqui um motor convencional. O motor turbohélice é uma mistura dos dois. Ele tem essa parte aqui que é conveniente ao motor turbojato e temos a hélice que é igual ao motor convencional. É um motor muito eficiente, né? Ele tem várias vantagens aí em relação ao motor convencional. A única deficiência dele com relação ao motor a reação é a limitação de velocidade do avião, devido à limitação de velocidade da hélice. A hélice não pode chegar a uma velocidade muito alta porque ela cria onda de choque e perde eficiência. Tá? Bom, o motor turbohélice, o principal método de compressão dele é o compressor à turbina, ou seja, a mesma coisinha. Nós temos aqui as turbinas e temos aqui o compressor. O processo é o mesmo, a turbina vai girar aí, tirar o compressor que vai comprimir o ar que vem do ambiente. Fluido de trabalho, mistura ar-combustível, certo?
E o fluido de trabalho da propulsão é o ar ambiente, né? É o ar que a hélice movimenta. Apesar de que no motor turbohélice, né, costuma-se dizer, né, numa generalidade, que 90% da propulsão é dada pela hélice, 10% pelos gases de escapamento. No motor turbojato, vocês lembram que 100% da propulsão é dado pelos gases de escapamento, né? E no motor convencional é pelo movimento da hélice. No turbohélice, 90% pela hélice e 10% pelos gases de escapamento, ok? E temos aqui o motor turbofan, né? Que é um dos motores mais utilizados hoje na aviação de grande porte e de médio porte também, né? É um motor muito eficiente. Esse aqui, ele combina um motor turbojato com um motor turbohélice. A hélice, o motor turbohélice, como eu falei para vocês, ele é limitado à velocidade de rotação da hélice, né? E com isso limita a velocidade do avião. O motor turbofan, ele não tem essa preocupação de limitação da velocidade, né, dos fãs que substitui as hélices, né? Ele é composto pelos fãs, né, com compressores, né, tem um compressor de baixa, um compressor de alta, né, as câmaras de combustões e a turbina, que tem a mesma finalidade lá no motor turbohélice. A turbina vai girar, girando o compressor vai comprimir o ar, vai jogar na câmara de combustão, vai queimar, passando pela turbina, e a turbina girando, gira o compressor e sai pelo escapamento. O motor turbofan, né, costuma-se dizer que isso varia de fabricante para fabricante, mas normalmente a proporção total do motor é dada 80% pelo ar que passa pelo fan, que não passa por dentro do motor, por dentro do núcleo, e 20% do ar que passa pelo núcleo. É lógico que isso aí muda de motor para motor. Bom, vamos lá, motor turbofan. Principal método de compressão, compressor a turbina. Fluido de trabalho, né? Mistura ar combustível. E fluido de trabalho e propulsão, ar ambiente e trabalho do motor. Ou seja, uma mistura do ar ambiente que passa por fora do motor aqui e com a mistura do ar ambiente que passa por dentro do motor. Então, o trabalho do motor e o ar ambiente. Ok? Agora, a razão de bypass, como eu falei para vocês, muda de motor para motor, né? O que é a razão de bypass? É a diferença entre o ar que passa por fora com o ar que passa por dentro. Esse motor, ele é muito eficiente, ele é econômico, ele é menos ruidento. Ele foi desenvolvido por questões de exigências das autoridades aeronáuticas. O motor turbojato, por exemplo, tem muitos países na Europa, muitas cidades no Brasil, que ele não pode nem operar mais, tão ruidento que ele é. É um motor eficiente? É. É um motor que dá uma alta potência para o motor, para o avião, alta velocidade para o motor, para o avião dá. Só que ele é muito ruidento. E o motor turbofan, ele incorpora as eficiências do motor turbojato com a eficiência do motor turbohélice, né? Ele consegue voar em altas velocidades e também economizar combustível e ser menos barulhento que o motor turbojato, ok? Então, por isso que ele é o mais utilizado hoje. Hoje tem um motor turbofan aí que ele é bem silencioso e muito econômico, né? Bom, na sequência, nós vamos falar de algumas exigências gerais que as autoridades aeronáuticas exigem, né, que o motor aeronáutico possua, né? Então, vamos falar sobre o peso e potência, economia de combustível, durabilidade e confiabilidade, TBO, né, que é o Time Between Overhaul, e flexibilidade de operação, compactação. Todo motor tem que ter essas características. Isso é exigência dos órgãos que regulam, né, a aviação, né, não só no Brasil, como no mundo todo, né? E é cobrado isso aí. Durante a operação, durante a vida aí do avião, os nossos SPAC, aí, no nosso caso aqui no Brasil é a ANAC, eles visitam as oficinas de reparo de motor, né, as empresas aéreas, né, e os donos de aeronaves para o quê? Para poder certificar que ele está cumprindo com essas exigências aí, né? Que o motor dele está dentro
os parâmetros, né, operacionais para que não ocorra, né, acidentes aéreos ou incidentes, né, que seja. Bom, vamos falar de peso e potência. Essa característica, essa questão de peso e potência, por muito escritor, por muito autor de livro de manutenção de aeronaves, é conhecido como leveza, tá? O que é isso aí? A relação entre o peso do motor e a potência que ele desenvolve, né? Então, quanto menor for o peso do motor pela mesma potência, melhor é para o avião, né? Então, hoje, com o desenvolvimento de peças, né, que suportam alto trabalho, altas temperaturas, né, altas velocidades, com um peso menor, o motor se tornou mais eficiente. Por quê? O consumo de combustível de um motor vai depender do peso que ele carrega. Então, se ele está carregando o próprio peso dele, né, menos do que um outro motor em comparação, é lógico que ele vai ser o que? Mais econômico e mais eficiente. Então, isso aqui é uma preocupação muito grande hoje do fabricante do motor. Porque não adianta você ter um motor aí com alta potência, alta confiabilidade e gaste um combustível excessivo, né? Ele vai ficar em desuso porque o operador quer o quê? Ele quer economia. Ele quer um motor que seja eficiente, confiável e que economize combustível. Então, isso é muito levado em consideração na aquisição de um motor, aí, quando o fabricante do avião, né, vai solicitar um motor para o avião dele. Então, é isso aí. Então, a leveza, né, é a relação entre o peso do motor e a potência que ele desenvolve. Então, quanto menor o peso do motor pela mesma potência, melhor é para o operador e para o próprio motor. Economia de combustível, né? Bom, o vilão hoje de operação de um avião é o combustível. Qualquer operação, seja de companhia aérea pequena, grande ou até avião particular, se torna muito caro devido ao preço do combustível, né, e o consumo que ele tem. Então, hoje, a preocupação é o motor ser o mais econômico possível. Lógico, isso tornou-se possível devido ao sistema de ignição, que hoje é mais eficiente, né? O sistema de formação de mistura, que hoje é mais eficiente, né? Então, ou seja, hoje os motores, comparando com antigamente, são muito mais econômicos, tá? Bom, os motores aeronáuticos devem ter um baixo consumo de combustível, né? Existem duas definições de consumo, o consumo específico e o consumo horário. A gente vai ter que saber separar, né, e identificar corretamente esse consumo específico e esse consumo horário, né? Depois eu vou falar um pouco para vocês a diferença entre um e outro, até falando aqui embaixo. Então, o que é consumo específico? O consumo específico leva em consideração a potência do motor e serve para comparar a eficiência do motor, né? Ou seja, o fabricante ele vai fabricar o seu motor, vai fazer estudos, vai fazer testes e determinar que aquele motor consome tantos quilos de combustível por hora, né? Ou tantas libras de combustível por hora. E se o motor tiver bem calibrado, né, durante a sua operação, durante a sua vida útil, ele vai ser obrigado a consumir essa quantidade de quilos de combustível por hora pré-determinada pelo fabricante. Então, o que acontece? O operador do motor, ele sabe que aquele motor vai consumir tanto por hora. Então, ele vai estar sempre controlando isso aí. Se aumentar esse consumo, alguma coisa está errada no nosso motor, né? Então, esse consumo que é determinado em quilos por hora num determinado motor, chama-se consumo específico. Aqui não leva em consideração o peso que o motor está carregando. Porque nós sabemos também que, de acordo com o peso que o motor carrega, vai aumentar o seu consumo, né? Isso é tão óbvio que se você for embarcar em uma companhia aérea, se você aumentar o seu peso que você vai levar na sua bagagem lá de acordo, né, a mais do que você tem direito, você vai pagar para aquilo, porque o motor vai consumir mais para carregar aquele peso que você levando excedente, né? Então, esse consumo específico serve para quê? Para o operador ter certeza de que o motor dele está consumindo a quantidade de combustível pré-determinada pelo fabricante, certo? O consumo horário, né?
é a quantidade de combustível consumido por hora de funcionamento e é utilizada para cálculo de navegação aérea. O que quer dizer isso aí, o consumo horário? Diferentemente do consumo específico, o consumo horário leva em consideração todo o peso que o avião está carregando, né? Ou seja, a cada perna de voo, a cada voo que o avião vai executar, o motor vai ter um consumo diferente. Os motores, se for o caso. Mas por quê? Por causa do peso que é diferente. Nunca o avião vai estar com o mesmo peso. Né? Vai ter uma condição que vai ter menos passageiro, né? Menos bagagem, menos mala, outra condição vai ter mais. Então, ou seja, isso vai influenciar no seu consumo. E esse tipo de consumo, né, levando em consideração a quantidade de combustível consumido por hora de funcionamento é utilizado para a calculação aérea. Então, esse tipo de consumo, né, vai estar considerando todo o peso. Esse aqui não tem consumo específico, não é consideração peso nenhum. Né? Lá no nosso avião, né, nós vamos ter lá um indicador que vai indicar para nós, né, o consumo horário e o consumo específico. O operador está certificando do que está acontecendo com o motor dele, ok? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: vocês viram, né, que aqui em aviação de médio e grande porte, a quantidade de combustível é dada em quilos por hora, né, HP por hora, ou libras HP por hora. Essa medida de consumo é feita em quilos, ou libra, porque... desculpa, ela não é feita em litros, porque nós sabemos que a densidade do combustível, né, ele muda com relação à temperatura. Né? Então, se nós estivermos num dia muito quente, a densidade, o combustível vai aumentar de volume. Então, com isso, pode aumentar o quê? A sua medição em litros, né? Isso pode enganar o quê? Enganar o operador. Já ele aumentando o volume, mas ele não aumenta a quantidade de moléculas, então ele não aumenta o quê? Ele não aumenta o seu peso. Então, a medição em quilos e libras é mais confiável do que em litros. Por isso que é dado em quilos ou libras, né, de HP por hora. Essa questão aqui já caiu bastante, né, na prova da ANAC, né? A medição de consumo específico é feita em quilos ou libras por hora. Tá? O consumo horário também, ele é dado em quilos também. Só não é utilizado em aviões pequenos, né? Esses aviões muito pequenos que trabalham com motor convencional, a medida é feita em litros mesmo, né? Mas em aviões de médio porte para grande porte é tudo em quilos, ok? Durabilidade e confiabilidade. Bom, o motor aeronáutico, ele tem que ser bem confiável, né? Se você tiver, por exemplo, com o seu carro aí andando nas rodovias, de repente der algum problema no seu motor, né, você simplesmente vai parar com o carro em algum lugar, até mesmo num acostamento, e vai verificar o que está acontecendo no seu motor. Já nas aeronaves, isso não tem como ocorrer, né? Como é que o cara está lá voando, né? E, de repente, o motor dele pifa. Ele não tem onde parar, ele vai ter que arrumar um lugar para... Se ele tiver um avião que tem uma boa razão de planeio, ele não vai conseguir planear com o avião dele e arrumar um lugar para pousar. Então, por isso, os motores têm que ser totalmente confiáveis, né? E tem que ser duráveis também. Bom, isso quer dizer o seguinte, meus amiguinhos, que nós temos aí, né, programas de manutenção preventiva, né, que o operador do avião, o dono do avião cujo qual o motor está instalado, tem que executar para evitar o quê? Esses problemas de manutenção com o avião em voo. Né? Bom, então vamos lá. A durabilidade é o tempo de vida do motor, enquanto mantém a confiabilidade desejada e depende de uma cuidadosa manutenção que compreende em duas partes: inspeção periódica e revisão geral. Bom, essas inspeções, né, que vai manter o motor com essa durabilidade que o fabricante disponibilizou, vai ser feita pelo operador, né, para quem está com o avião que o motor está instalado. Né? Essas manutenções chamam-se manutenções preventivas. Né? E é obrigado a se fazer e anotar. Né? O operador do motor, ele vai ter lá um livro de bordo, uma caderneta, alguma coisa para anotar essas
essas revisões, né, essas revisões preventivas, né, e apresentar aos órgãos, né, os nossos SPAC da ANAC, quando for solicitado, né? E tem que ser feita por uma oficina e por um técnico totalmente habilitado, né? Essas manutenções preventivas, ok? Então nós temos aqui a inspeção periódica e revisão geral. As peças que compõem a construção dos motores têm que serem capazes de aguentar todos os esforços que se é imposto durante a operação da mesma entre os intervalos de manutenção preventiva. Ou seja, o fabricante, ele fabrica as peças nessas condições, né? Nenhum fabricante vai colocar a peça em motor aí que não seja confiável. Porém, essa durabilidade entre as revisões vai depender do quê? Da utilização, né? Do operador que vai operar esse motor, como ele vai operar, e das manutenções preventivas que é feito entre os intervalos, certo? Aquelas manutenções que a ANAC vai cobrar lá do detentor do avião quando ela for fazer uma visita em uma oficina ou numa empresa aérea, né? onde for necessário, né? Então ela vai cobrar, que tem que ser registrado essas manutenções, né? E se o operador manter essas manutenções em dia, vocês podem ter certeza que as peças de construção interna do motor vai durar pelo tempo predeterminado pelo fabricante, certo? E é obrigado. Eu até queria fazer uma observação nisso aqui, que teve uma colega aí da turma, que se não me engano dela é Ana, que ela colocou ela postou lá na nossa plataforma do EAD uma matéria que fala sobre isso aqui, né? Dos acidentes aéreos, né? Que tem aí com a aviação pequena. Muitos dos acidentes é provocado por falha do motor, né? E já foi provado que as falhas ocorrem por uma manutenção preventiva feita em desacordo com o manual do fabricante, né? Às vezes o cara quer economizar, ele pega lá, tem que trocar uma peça interna que está, né, com desgaste, não, mas dá para levar um pouco mais, entendeu? E acaba causando esse acidente, né? Eu até mandei aí uma mensagem para vocês lerem, né, esse comentário, né, essa matéria que a colega colocou lá no nosso fórum, que é muito interessante, ok? Fala sobre essas revisões aí, essas condições de má manutenção que provoca aí acidente aeronáutico. Bom, TBO, Time Between Overhaul, né? Intervalo entre revisões. Vocês vão ouvir falar muito nisso aqui, né? Todo fabricante de motor, ele determina, né, que em tempos e tempos de horas de voo se obriga a fazer uma manutenção preventiva no motor, né? Pode ser, né, começa na troca de óleo, né, na limpeza de filtro, até chegar ao TBO, né? O que é esse TBO? É um tempo de horas de voo estipulado pelo fabricante do motor, cujo qual o operador do motor deverá fazer uma manutenção preventiva, revisão geral. Ele vai ter que abrir o motor. O motor está bonitinho, não está tendo problema nenhum, mas ele vai ser obrigado a abrir o motor, né? Abrir o motor completamente, ele não, né? Ele vai ter que mandar para uma oficina especializada. O técnico vai fazer isso aqui, tem que ser legalizado, a oficina tem que ser legalizada, tem que ter as ferramentas necessárias, tudo, né? E essas oficinas também são auditadas pela ANAC, porque a ANAC está auditando essas oficinas constantemente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o motor, né? Vai fazer medições, vai fazer análise de todas as peças internas do motor. Algumas peças internas, obrigatoriamente, são trocadas no TBO. Mesmo que esteja lá boa, né, não esteja desgastada, mas são obrigadas, o fabricante se obriga, o operador se obriga a trocar essas peças internas, porque é determinada no manual do fabricante, né? Outras vão ser feitas medições, né? O cara vai medir se não está com desgaste excessivo, né? Se não está com arranhões, né? E se não está com marca de queimado, e assim, se tiver, vai ser substituído, né? Esse TBO aqui é o martírio de todo dono de avião, né? Porque o cara é obrigado a fazer o TBO, né? Obrigado a fazer essa revisão geral, esse overhaul, né? E
mesmo que o avião não esteja apresentando problema. E ele gasta muito com isso aí, né? É lógico, isso aí muda de avião para avião, de motor para motor, né? Mas fica em torno aí de 35 mil reais, 30 mil reais. Então, ou seja, o cara, ele gasta um dinheiro, né? Que no modo de pensar deles não seria necessário, porque o avião está operando corretamente, né? Mas isso é para quê? Já evitar que ocorra, né, uma falha de manutenção futuramente com o avião, com o avião voando, e o motor venha a falhar, ok? Então isso aqui é a dor de cabeça dos donos dos aviões. Porque as outras revisões, né, as que vêm anterior à TBO, são revisões mais simples, né, são revisões, né, são inspeções não tão detalhadas, então sai mais barato, né? E agora, quando chega no TBO, né, isso aqui também que encarece muito aí, né, a hora de voo de um avião, né, principalmente de um avião de motor convencional, tá? Flexibilidade de operação. Isso aqui, ó, é uma preocupação muito grande de um operador do motor. Bom, é a capacidade de um motor funcionar suavemente e apresentar o desempenho desejado a cada regime de operação, desde marcha lenta até a potência. O que quer dizer com isso aí? O motor ele tem que operar, funcionar sem vibração nenhuma. Quer dizer, nenhuma não, né? Porque ele tem um pouco de vibração, mas é controlada, né? Ele tem um indicador lá para indicar o máximo de vibração que ele possa ter durante a operação. Bom, a vibração, seja em qualquer motor convencional, motor a reação, é um mal totalmente indesejado, né? Por quê? Porque a vibração, quando ela começa, ela só tende a aumentar. E a vibração, ela vai o quê? Danificando, vai desgastando as peças internas do motor, né? E chega a um certo ponto que o motor até se desintegra, né? Então, a vibração, ela é controlada. O cara tem que ficar constantemente preocupado com o valor que o motor está vibrando. Lógico, o motor ele não consegue operar sem vibração nenhuma, isso é impossível, mas a máxima vibração que ele possa atingir é controlada, né? Nós temos dois tipos de vibração, que é denominada como equilíbrio, né? Que indica a ausência de vibração no sentido lateral e vertical durante o funcionamento do motor, ou seja, vertical e lateral. Então, se o motor está com a vibração dentro do limite pré-determinado pelo fabricante, no sentido lateral e vertical e lateral, né, dizendo que o motor está em equilíbrio, né? E temos a regularidade, que indica a ausência de vibração no sentido giratório do motor, né? Então, se o nosso motor está com a vibração no sentido giratório ok, então nós estamos dizendo que o nosso motor está regulado, né? Está dentro da regularidade. Bom, o maior problema de vibração está na regularidade. Nós temos motores aí que eles giram em alta RPM. Nós temos um motor aí, principalmente motor de reação, que a RPM é tão alta que é dada em porcentagem, né? Chega em torno de 37, 38 mil giros por minuto, né? Ou seja, é uma rotação muito alta. Então, se esse motor começar a vibrar, né, com certeza ele vai se desintegrar, né? E a manutenção preventiva dessas unidades que trabalham, né, no motor, que trabalham girando, é muito importante, né? É muito importante. Mas essa vibração também no sentido giratório, né, ela pode ser provocada por um artifício externo, por exemplo, um dano numa hélice, né, um dano numa pá do fã do motor, né? Esses danos podem provocar uma desregularidade no ar que vai entrar no motor e com isso pode o quê? Provocar vibração no eixo do motor. E se o operador não tomar uma atitude rápida para corrigir isso aí, né, o motor pode vir a se desintegrar, ok? Então, nosso motor tem que estar sempre em equilíbrio e dentro da regularidade, ok? Compactação, né? Quanto mais fina for a frente da aeronave, melhor será o seu desempenho aerodinâmico, economia de combustível, é lógico. Nós sabemos que se nós tivermos uma aeronave com a frente muito grande, né, essa frente vai o quê? Provocar um arrasto, né? E o arrasto, ele vai provocar, vai impedir, vai dificultar, né,
o movimento do avião. E, para quebrar esse arrasto, o motor vai ter que desenvolver uma potência maior. E, com isso, vai queimar mais combustível, aumentando o seu consumo. Então, quanto mais fina for aí a frente da aeronave, né, menor será o arrasto, melhor será a economia de combustível. Isso é preocupante aí pelo fabricante. E mediante isso aqui, ó, mediante essa definição de compactação, né, essa economia de combustível, é que foi desenvolvidos os motores, motores alternativos, né, convencionais, de cilindros opostos, né? Porque antigamente os motores de alta potência eram os motores, né, radiais, né, aqueles motorzão grandão, né, com vários cilindros, aumentando no cilindro você aumentaria a potência do motor. Só que a frente do avião ficava muito grande, né, e essa frente grande provocava arrasto, né. E o motor em linha também que era utilizado, né, não provocava arrasto, só que o eixo de manivela ficava muito grande, e com isso provocava rotação no sentido giratório e no sentido vertical. E, comparando, né, um motor radial com um motor em linha, eles desenvolveram um motor que não ficasse tão grande à frente igual ao motor radial, e o eixo de manivela também não ficasse tão grande com relação ao eixo do motor em linha. Então, criou-se aqui um motor de cilindros opostos. Nós vamos ver ele aqui um pouco mais para frente, tá? Então, ele ficou entre os dois aí, né? Não ficou nem muito grande o eixo de manivela e nem tão grande a frente do avião. Com isso, ele equilibrou, né, essa parte de consumo de combustível. Tá eles aí, ó, os tipos de motores alternativos, né? Motor alternativo utilizado na aviação aí, né? Principalmente a aviação de pequeno porte, né? Já vou dizer para vocês, né? Como eu falei, o mais utilizado é cilindros opostos, né? Já falei o porquê, né? Porque ele faz uma mistura, né? Da eficiência desse aqui e com a eficiência desse aqui, certo? Bom, o motor em linha, ele é um motor igual ao motor de automóvel, né? Os pistões do cilindro ficam né, atrás do outro, né? Foi um motor muito eficiente, né? Mas para a aviação ele causou alguns problemas. Primeiro, como eu falei para vocês, para você aumentar a potência do motor, só tem duas maneiras de aumentar a potência do motor. Ou você aumenta o número de cilindros, né? Ou você aumenta o diâmetro do cilindro, né? Então, eles aumentando o número do cilindro, o eixo de manivela ficou muito grande. Então, aí provocava o quê? A desregularidade, ou seja, vibração no sentido giratório. Se aumentasse o diâmetro do cilindro, para aumentar a potência, o que aconteceria? Aumentaria o desequilíbrio, ou seja, a vibração no sentido lateral e vertical. Então, criou-se um problema. E outro problema também é que esse motor, os cilindros que ficam mais atrás, eles têm uma refrigeração menor, que é impedido, o ar é impedido pelos cilindros da frente. E com isso, esses cilindros aqui teriam desgaste prematuro, né? Tinham desgaste prematuro. Então, era outro problema. Bom, mas era eficiente, porque o avião tinha uma frente muito pequena. Então, se tinha uma frente muito pequena, tem menos consumo de combustível e, com isso, o operador ganhava. Bom, já o motor radial, já é um motor que ele aumenta a potência com o aumento do número de cilindros, sem aumentar o diâmetro, e também o eixo de manivela também se torna curto, porque nós temos uma biela mestra, um eixo curtinho, e as bielas articuladas são acopladas à biela mestra. Então, o eixo fica pequenininho e você consegue aumentar o número de cilindros. E com isso você diminui a desregularidade, né? O motor fica com a regularidade perfeita e também com o equilíbrio perfeito. Porém, a frente do avião fica muito grande, provocando o quê? O arrasto, né? Esse arrasto vai o quê? Provocar o consumo de combustível. Já os cilindros opostos, né? Ele fez o quê? Ele fez uma união desse com esse. Conseguiu-se aumentar o número de cilindro sem aumentar o quê? O eixo de manivela. Aí, o tamanho da frente do avião ficou um pouco maior que esse, mas bem menor que esse, diminuindo o que é o arrasto, e com isso o consumo de combustível. Então, por isso que hoje ele é o mais utilizado, né? Cilindros opostos. O cilindro em V
foi pouco utilizado na aviação. Né? Nós temos o eixo de manivela e os cilindros são aqui dispostos em V aí no eixo de manivela. Então, já sabemos o quê? Que o nosso motor mais utilizado é o cilindros opostos. Bom, eu sei que muitos de vocês que estão fazendo esse curso já estudaram sobre motores, né? Muitos já têm curso de mecânico de aeronaves, né? E vocês viram que eu sempre denominei o eixo principal do motor como eixo de manivela, né? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem como virabraquim, né? Na aviação, a gente não usa esse termo virabraquim, tá? O virabraquim e o eixo de manivela é a mesma coisinha, só que na aviação nós usamos o termo de eixo de manivela, tá? Então, quem conhece o virabraquim sabe que isso é a mesma coisa, mas acostuma chamar, né, o nosso eixo principal de eixo de manivelas, ok? Aqui, ó, o nosso motor radial, que eu falei para vocês, ele possui uma biela mestra, né, onde pode ser instalado um número grande de cilindros, né? Então, ou seja, esse motor tem vários cilindros, né? Acho que, se não me engano, são 18 cilindros. E o eixo de manivela, que é curtinho, né? Então, isso dá uma eficiência aqui na regularidade, né? E no equilíbrio. Porém, a frente do avião fica muito grande, tá? Os cilindros opostos, foi para vocês, ó, ele une, né? Ele consegue aumentar o número de cilindros, aumentando a potência sem aumentar o eixo de manivela. Ok? Bom, agora vamos falar sobre alguns componentes internos, né, do nosso motor convencional. Esses componentes principais, vocês deverão conhecê-los, os seus nomes e para que serve cada um, né? A finalidade de cada um. E mais para frente nós vamos ver que eles em conjunto vai determinar o funcionamento do motor, né? Nós vamos ver no princípio teórico e no princípio real o funcionamento do motor convencional ou motores alternativos, certo? Então vamos começar aí com o nosso cárter, né? Nosso cárter. Bom, o cárter é a parte do motor onde fica apoiado o eixo de manivela. Então o eixo de manivela está aqui dentro do cárter, né? Ele tem que ter um apoio, senão ele não pode ser feito a mágica dele ficar flutuando no motor, né? Então ele tem um apoio que é no cárter. E através do cárter a gente vai o quê? Fixar o motor no avião, né? Lá no berço do avião, né? Evita-se fixar o motor diretamente na estrutura do avião. Por quê? Porque esse motor aqui, lembra que eu falei para vocês, mesmo ele tendo um bom equilíbrio, uma boa regularidade, ele vai ter uma certa vibração, né? Então, se ele for fixado direto à estrutura do avião, essa vibração com o tempo vai danificar a estrutura, né? Isso não pode. Então, ele é fixado ao berço. Lá no berço tem uns coxinhos, né, de borracha para amortecer essa vibração, né? E, com o tempo, é lógico que esses coxinhos vão danificar, ou se até o próprio berço danificar, você troca o berço. É muito mais fácil você trocar isso aí do que trocar a estrutura do avião, ok? E nós temos dois tipos de cárter, né? O cárter seco e o cárter molhado. Qual a diferença entre os dois? O cárter seco, o cárter molhado é aquele que o próprio cárter serve como reservatório do óleo, né? Então o óleo vai estar aqui na parte inferior do motor, do cárter, né? E através de uma bomba ele vai ser puxado e circulado no motor, né? Vocês vão ver lá no sistema de lubrificação, nós temos 3 tipos de lubrificação no motor convencional, né? Então, independente do tipo de lubrificação, né? O cárter molhado, o óleo vai ficar dentro do cárter, na sua parte inferior, né? E o cárter seco, né? O óleo não fica armazenado dentro do cárter, ele fica num reservatório externo. Então vai ter um motor, o óleo vai circular pelo motor, vai ter uma bomba de recuperação que vai mandar o quê? O óleo que cai no cárter, vai ter um condensador lá, né? Que vai cair lá e vai mandar esse óleo lá para o reservatório, né? O reservatório fica externamente o motor. Então essa é a diferença entre um cárter seco e um cárter molhado. Bom, agora, qual o tipo de cárter mais utilizado? Vai depender do fabricante do motor, né? Uns acham mais eficiente usar o cárter, né? Cárter seco, principalmente com relação à limpeza, né, do próprio óleo, né? Porque o óleo não vai ficar depositado no cárter, porque o óleo depositado no cárter ele pode ter uma falha aí
nos anéis, né, de compressão ou nos anéis de lubrificação, e parte de combustível passar para o óleo, danificar o óleo, né? Ou o próprio produto por dentro da queima danificar o óleo. Então, se você tiver um óleo fora do reservatório armazenado, fora do motor armazenado, ele vai ter uma vida útil, né? Vai ter uma eficiência melhor do que o óleo que está dentro do próprio carro. Tá? Mas também, se tiver óleo aqui dentro, ele vai ter que ser trocado por um limite de óleo determinado pelo fabricante do motor, pelo fabricante do óleo, que o operador é obrigado a cumprir. E é lógico que esse limite vai ser bem menos antes do óleo começar a perder suas características de lubrificação e refrigeração. Tá? Seções de acessórios. Bom, essa aqui é uma parte do motor, né, aeronáutico muito importante. Essa seção de acessórios é onde todos os componentes que fazem parte do funcionamento do motor são instalados. Né? Exemplo, bomba hidráulica, bomba de combustível, bomba de lubrificação, né? Indicador de RPM, indicador de consumo, né? Todos esses transmissores de consumo, todos esses componentes, né, que no geral fazem parte da perfeito funcionamento do motor, é instalado onde? Nessa seção de acessórios. Isso é para quê? É para ficar mais fácil, visível, né? E com uma operação melhor, para não ficar aquele monte de componente instalado pelo motor, né? Se fosse assim, esses componentes podiam aumentar muita área frontal também do nosso avião, aumentando a raça. Então, ela tem uma seção de acessório de instalar todos os componentes, tá? E muitos motores, eles tem os locais, né, onde vai fixado, né, os componentes essenciais, como bomba de combustível, bomba hidráulica, bomba de lubrificação, e também nós temos esperas, né? Esperas, ou seja, é um buraco que está lá, tampado, né, por um acessório, né, que pode o quê? Está na espera que o operador pode instalar algum outro, né, componente ali, né? Aqui também na caixa é instalado o sistema de ignição, né, os magnetos, né, são instalados nessa acessório. Isso facilita e ordena, né, facilita o trabalho de manutenção e ordena todos os componentes. A seção de acessórios aqui, né, como eu falei para vocês, tem vários componentes que trabalham com a força giratória, né? E quem vai girar, quem vai tocar essa seção de acessórios, né, é lógico, uma engrenagem que vem lá do eixo de manivela, né? O eixo de manivela vai acionar a seção de acessórios. Bom, e por falar nele, está aí, ó, nosso amiguinho eixo de manivelas, né? Esse camaradinho aqui, ele tem a finalidade de transformar o movimento, né, vertical dos pistões em movimento giratório para girar a hélice, né? Então, é através do eixo de manivela que a hélice vai girar. Em alguns motores, a hélice pode estar ligada quase que diretamente ao eixo de manivela, né? Em outros, ela vai ser ligada aqui em uma caixa de engrenagem, né, para aumentar ou diminuir a velocidade. Vai ser depender da construção do motor, certo? Mas tem alguns, né? Tem algumas partes muito importantes do eixo de manivela que nós temos que conhecer, certo? Como, por exemplo, né, a parte do eixo de manivela aonde é acoplado a biela, né? A parte de manivela aonde é acoplada a biela. Essa parte da manivela chama-se moente da biela, ou somente moente, né? Então, aqui nós temos um moente, aqui nós temos um moente, aqui nós temos um moente, e aqui nós temos outro moente, certo? Então, essa aqui chama-se moente, a parte do eixo de manivela onde é acoplado a biela. Bom, do lado oposto à biela, né, do lado oposto ao moente, nós temos os contrapesos, né? Os contrapesos, eles servem o quê? Para contrabalancear o peso da biela, o peso aqui do pistão, né? Eles vão evitar que o motor tenha vibração no sentido rotacional, né? Então, está aqui o nosso moente, ou desculpa, o nosso contrapeso, né? Ele fica oposto ao nosso moente. Bom, essa parte
do eixo de manivela aqui, ó, né, aonde vai apoiado no cárter, né, chama-se mancal, né, que nós temos mancais, né, aqui, né, tem um mancal aqui, aqui e aqui, certo? E essa parte aqui que liga o moente, né, que é onde é acoplada a biela, ao mancal, chama-se braço. Ou seja, isso aqui chama-se braço, olha, né, o braço do eixo de manivela, ok? Então, essas são as partes importantes do eixo de manivela, que nós temos um braçozinho também aqui, que vai indo lá para o nosso contrapeso, né? Essas são as partes importantes do eixo de manivela que nós temos que conhecer e aprender, e nunca mais esquecer. Ou seja, aqui, ó, por exemplo, essa questão aqui, ó, a parte do eixo de manivela, onde é presa a biela, já caiu muitas vezes na prova da ANAC, né? Esse aqui é o braço, desculpa, aqui é o moente do eixo de manivela, ok? Biela, né? Bielas. Bom, qual é a finalidade das bielas no motor aeronáutico, no motor convencional? Ela vai transmitir as forças expansivas dos gases que estão em cima do pistão para o eixo de manivela. Os gases vão se expandir no pistão e empurrar o pistão para baixo. E a biela vai transmitir essa força para o eixo de manivela, girando o eixo de manivela. Ok? Principais partes da biela que se cobra na ANAC, né? É a capa ou chapéu, que é a parte de baixo da biela. Ela vai fazer união com a biela ao eixo de manivela, né? Aqui vai o eixo de manivela, né? O terminal do pino do pistão é onde é acoplado o pino do pistão para fixar a biela ao pistão, e a haste, né? A haste, né, vai ser a parte, né, que vai ligar o terminal do pino do pistão à nossa capa ou chapéu, ok? Aí tem os tipos de biela que nós encontramos, né? Tem a biela tipo lâmina, né? Essa aqui, né, tipo lâmina. A biela tipo garfo, que é essa aqui, né? Temos a biela, essa aqui é aquela biela mestra que vai nos motores, né? Deu um branco agora. Bom, essa aqui é a biela mestra, né? E aqui vai ser colocadas as bielas articuladas, né? E a parte, aí uma das bielas mais utilizada aí no nosso motor aeronáutico é a biela tipo H, ok? Aqui temos o pistão, né? Esse camaradinho aqui, ó, ele tem uma função muito importante durante a operação do nosso motor, né? Se o nosso motor estiver com a temperatura muito alta ou qualquer problema interno que tenha no motor, o primeiro a sofrer vai ser ele, né? Ele já é feito com material mais maleável que todas as peças internas do motor, para que se houver algum dano, algum problema interno, como por exemplo, né, uma alta pressão, né, uma detonação, né, ele vai sofrer para evitar com que as outras peças internas do motor sofram, principalmente o cilindro, né? Então ele tem aqui essas ranhuras externas, né, onde são colocados os anéis, né, os anéis de segmento, né? Os anéis de segmento são opostos ao anel de compressão, né, que vai nas ranhuras superiores, e o anéis de lubrificação, né? Ele vai fazer o quê? Ele que vai receber as cargas, né, a força expansiva dos gases, né, transmitir para a biela e a biela para o eixo de manivela. Nós temos aqui o local do pistão, onde vai ser colocado o pino do pistão, para unir o que? O pistão à biela, tá? Nós temos aí 3 tipos de pistões, né? Nós temos pistões de cabeça côncava, cabeça plana e semisférica, né? E o mais utilizado é semisférica, ok? Tá aí, ó, a fabricação do pistão, né?
Aqui nós temos um pistãozinho, né, com os anéis de segmentos, né? E temos aqui, né, outro tipo de pistão com a cabeça, né, rebaixada, né? O pino do pistão, né? Que vai ser colocado aqui para unir o pistão à biela. Nós temos aqui um pistão de cabeça plana, né? Uma cabeça côncava, né? E a cabeça convexa, né? Tá? E essa rebaixada aqui. Um dos problemas maiores que ocorre no motor, né, que pode provocar um dano internamente, é se aumentar a folga aqui entre o pino do pistão e o pistão, né? Ele vai começar a bater e com isso vai danificar o motor. Os anéis de segmentos aqui eles servem para vedar a folga entre o pistão e o cilindro. Porque o pistão ele não pode ser do mesmo diâmetro do cilindro, porque se ele for do mesmo diâmetro do cilindro, ele vai o quê? Travar dentro do cilindro. Então ele é um diâmetro um pouquinho menor. E para vedar essa folga, nós temos aqui os anéis de segmentos. Vocês estão vendo aqui que o anel de segmento ele tem essa chaveta aqui, ó, que é para poder apertar, para poder colocar o pistão dentro do cilindro, né? Então essa chaveta aqui, essa chaveta aqui, elas são colocadas defasadas uma com a outra. Então uma é colocada nesse ângulo, né? A outra é colocada nesse ângulo, a outra é colocada nesse ângulo. Por quê? Para evitar de eles entrarem em linha. Porque se eles entrarem em linha, essa chaveta com uma linha 1 com a outra, vai ficar um buraco aqui. E esse buraco vai o quê? A compressão do motor vai passar por esse buraco e vai lá para o óleo. O motor vai perder compressão, né? Vai começar a queimar o óleo, vai começar a subir aqui para cima e queimar óleo. Então, evita-se que esses anéis entrem em linha. Então, ele é montado de uma maneira cujo qual eles não fiquem alinhados um com o outro. Só que se começar a haver o desgaste dos anéis, com a vibração do motor, eles vão ficar trabalhando. Até o momento em que eles entrarem em linha. Depois que eles entrarem em linha, muito difícil eles podem sair. Por quê? A própria compressão vai manter o quê? Eles alinhados aqui. Aí o motor vai o quê? Começar a queimar óleo, vai começar a perder potência, né? E chega um momento que o motor vai ser condenado, ok? Então, evita-se que os anéis entrem em linha. O pino de pistão, como eu falei para vocês, é utilizado para acoplar aqui, né, a biela, ou pistão à biela, né? Ele tem umas buchas, né, para evitar que tenha desgaste no pino, né? E é verificado também durante o TBO. Os anéis de segmentos, como eu falei para vocês, né? Nós temos aqui os anéis de compressão e os anéis de lubrificação. Eles são instalados nas canaletas laterais dos pistões, né? Nós temos aqui as canaletinhas aqui, ó, né? Essas canaletas, elas ficam, né, na saia do pistão, né? Então, essa parte do pistão é chamada saia. E as canaletas ficam na saia, então, automaticamente, os anéis de compressão também ficam o quê? Na saia do pistão. Ok? Nós temos aqui, como por exemplo, o anel de lubrificação e os dois anéis de compressão, né? Mais uma vez falando, eles não podem entrar em linha. Os anéis de compressão evitam que a compressão, né, quando os gases queimam, né, que evita que eles passem para fora, né, para dentro do motor, né, vedando aqui entre o pistão e o cilindro, né? E os anéis de lubrificação, eles servem para remover o excesso de óleo, né? Eles são todo furadinho, eles raspam, né, o excesso de óleo do cilindro e jogam para dentro do motor novamente, né, para evitar que o excesso de óleo venha para cima aqui para queimar junto com o combustível. O cilindro, né? O cilindro é essa parte aqui do motor, né? Ele é composto pela cabeça e pelo corpo, né? Bom, no cilindro nós temos as válvulas, né? As válvulas de admissão e escapamento, as velas de ignições, né? O pistão vai se movimentar dentro do cilindro, a biela também, né? O pistão vai se movimentar no sentido vertical, entre PMA e PMB, né? Nós temos também as aletas de refrigeração, que são essas aqui, né? E alguns motores nós temos as defletoras, que são chapas que são instaladas aqui do lado das aletas para forçar o ar passar pelas aletas, né? Para refrigerar o motor, né? Então vamos lá. Aqui nós temos a cabeça do cilindro, né? Como eu falei para vocês, essa aqui é a cabeça do cilindro, né? Visualmente,
a gente consegue identificar já qual é a válvula de admissão e qual é a válvula de escapamento. Aqui vão estar as válvulas, né? Aqui vão estar as duas válvulas. Aqui a vela de ignição, né? Então eu falo para vocês que visualmente a gente consegue olhar para o cilindro e saber qual é a válvula de admissão e qual é a válvula de escapamento. Aqui vão estar as válvulas, né? Aqui vão estar as duas válvulas. Aqui a vela de ignição, né? Então eu falo para vocês que visualmente a gente consegue olhar para o cilindro e saber qual é a válvula de admissão e escapamento. Essa aqui é a válvula de escapamento, essa aqui é de admissão. Por quê? A válvula de admissão, ela não tem essas aletazinhas aqui, ó, porque essas aletas servem para refrigerar. Como o combustível, a mistura de combustível vai entrar relativamente fria dentro do motor, né? Então o próprio combustível vai ajudar o que? A refrigerar as válvulas. Já o escapamento vai receber o que? Sempre a descarga, né? Vai estar sempre quente aqui a mistura, o produto proveniente da queima. Então nós temos as aletazinhas para ajudar a refrigerar ela, ok? Então aqui nós estamos olhando o cilindro por dentro, né? Essa aqui é a câmara de combustão, né? É a câmara de combustão. Nós temos aqui os orifícios das válvulas, né? E o orifício das velas. Bom, aqui no orifício das válvulas, a parte da câmara de combustão, ou a parte do cilindro onde as válvulas se assentam, chama-se sede das válvulas, né? Isso aqui então é a sede das válvulas. E a parte onde as válvulas se movimentam chama-se guias de válvulas, tá? Então, onde se assentam são as sedes, né? E onde elas se movimentam são as guias. E aqui são os orifícios das velas, né? Nos motores aeronáuticos nós temos duas velas de ignição, né? Por questão de segurança. Mas se você perder uma vela de ignição, a outra vai estar funcionando, né? O motor vai perder potência, porém não vai parar completamente. Então você consegue operar o motor, né, com uma certa potência e arrumar um local seguro para pouso, né? Para poder sanar o problema da vela de ignição, okay? Ou o sistema de ignição, né? Não necessariamente pode ser a vela que deu problema, sim alguma componente do sistema, ok? Então, relembrando, na cabeça do cilindro nós temos o quê? As válvulas, né? As velas e a câmara de combustão, ok? Aqui nós temos o corpo do cilindro, né? O corpo do cilindro é a parte do cilindro onde o pistão vai se movimentar, né? Fazer o PMA, PMB. Ele também tem aí as aletas de refrigeração, né? E, como falei para vocês, alguns motores são colocados numa chapa lateral que chama-se defletoras, para forçar o ar passar aqui por dentro das aletas, né? Também, durante a vida útil do motor, verifica-se sempre se não tem nenhuma aleta quebrada, né? Se não tem danos na aleta, porque se tiver danos na aleta ela quebrada, vai perder eficiência na refrigeração do motor e pode provocar um dano interno no motor. As válvulas, né? Como nós falamos, nós temos a válvula de admissão e a válvula de escapamento. Temos dois tipos de válvula, né? Tem uma válvula, a cabeça tipo cogumelo, ela tem um formato de um cogumelo, e temos a tulipa, né? Tulipa, né? Então, importante conhecer, que nós devemos conhecer na válvula, né? Seja ela cogumelo ou tulipa, né? É essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui da cabeça, né? Onde, né? Essa partezinha aqui da cabeça, onde se assentam, onde a válvula se assenta na sede, né? Essa partezinha chama-se face, né? Essa partezinha externa aqui. Ó. Então a face é a parte das válvulas onde vai se assentar lá na sua sede, né? Nós temos aqui, né, o pé de aço, né, temperado. Aqui é onde vai ser acoplado os discos de freno, né, para poder acoplar aqui a mola, né, das válvulas, né? E nós temos essa válvula aqui de cogumelo, que, como está dizendo aqui, ó, ela tem o seu interior oco, né? Ela tem o seu interior oco, que dentro do interior dela vai uma câmara de sódio. Esse sódio, né, ele é utilizado normalmente em válvula de escapamento para ajudar a remoção da temperatura da válvula. Esse sódio ele está normalmente na forma de sólida, e com a temperatura ele passa da forma sólida para a forma líquida, e com isso ele consegue dissipar
a temperatura da cabeça da válvula lá para cima para ajudar na refrigeração da mesma. Okay? Então tá aí. Nós temos as válvulas de emissão e escapamento, pode ser do formato tipo cogumelo ou tulipa, ok? E, para finalizar, o nosso comando de válvula, né? Bom, o comando de válvula, ele tem a finalidade de abrir as válvulas, tá? Ou seja, quando ele vai, a válvula, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o fechamento do motor, permitindo que não saia pressão, né, por aqui, quando a mistura estiver sendo que expandida. Então, ela vai vedar aqui o cilindro. Então, a finalidade dela é o quê? É vedar o cilindro. E abrir para entrar a mistura combustível e abrir para sair o produto por dentro da queima. Então, ela se assenta aqui e veda o cilindro, né? Mas, no momento em que ela tiver que abrir, quem vai abrir a nossa válvula é o comando de válvula, né? Nós temos diversos tipos de comando de válvula, né? Esse comando aqui é do tipo vareta, tá? Bom, quais são os principais componentes do comando de válvula, né? Então, nós temos aqui esse camaradinho chamado balancinho, né? Ele que vai, comando de válvula, quando o rolete chegar nesse ressalto aqui, ó, esse rolete aqui chegar nesse ressalto, vai empurrar a vareta para cima, e empurrando aqui, pivoteado nesse eixo, ele vai essa pontinha para baixo e empurrar a válvula para baixo, né? Então, o comando de válvula através do balancinho vai abrir as válvulas. Bom, agora quem é que fecha as válvulas? Quem é que vai vedar aqui, puxar a válvula para vedar? Quem faz isso aí é a mola, né? Então, isso aqui é muito importante. Quem abre as válvulas é o comando de válvula, mas quem fecha são as molas, né? Então, lá na ANAC eles costumam perguntar muito isso aí. Qual é o componente do motor que fecha as válvulas? Então, é a mola. O balancinho abre, o comando de válvula abre, mas quem fecha são as molas, ok? Não podemos esquecer disso aí. Eles perguntam muito também qual o componente do comando de válvula que atua diretamente na válvula. É o balancinho, ok? Esse camaradinho aqui. Bom, meus amigos, com isso aqui nós terminamos aí a matéria, né? A nossa primeira matéria aí, a nossa primeira aula, né, videoaula aí com relação à teoria de construção de motores, né? Na semana que vem nós vamos ter mais uma aula dando continuidade na matéria, né? E eu peço aos senhores que daqui uns 15 minutos, vocês esperam mais ou menos 15 minutos, que nós vamos entrar no nosso chat aí, para tirar todas as dúvidas dos senhores, ok? Uma boa noite a todos vocês, um bom final de semana, aproveite para estudar e até a nossa próxima videoaula, ok?